Vamos de palavra. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. Diz assim, meus queridos: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon-Tamar, que és Engedi. Meus queridos, preste atenção, 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem maravilhosa, como toda a Sagrada Bíblia. E aqui podemos ver que Josafá, o rei Josafá, ele estava para enfrentar uma das maiores batalhas da vida dele. A Bíblia diz que se reuniram ali os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com alguns outros amonitas, e vieram a peleja contra Josafá. Ou seja, 3 exércitos, 3 nações, 3 grandes exércitos vieram contra Josafá. E avisaram a Josafá: Olha, Josafá, vem contra ti uma grande nação. E deu a localização aonde eles estavam. Meus queridos, neste momento, quando Josafá ele ouviu sobre os inimigos, sobre aqueles que queriam destruí-lo, o que aconteceu com Josafá? Diz o versículo de número 3. Então, preste atenção, Josafá teve medo. Vejam só que a Bíblia diz que Josafá teve medo. E eu lhe faço uma pergunta, você que está agora assistindo este vídeo. Quantas coisas estão acontecendo ao seu redor? Quantas coisas estão acontecendo em algumas áreas da sua vida que também está gerando medo no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu ser? Talvez aquilo que os seus olhos estão vendo, ou talvez aquilo que estão te falando, algo que está gerando medo, porque você está vendo que é uma situação que está fora do controle. Porque quando você consegue resolver uma situação, quando você tem um controle de uma situação, raramente você vai ficar com medo daquilo. Porque você sabe como lidar, como resolver, como fazer. Agora, quando você vê que é algo que está fora do controle, como no caso aqui, que eram 3 nações, está fora do controle, a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. E é exatamente nesse tema que vamos falar agora. Muitas vezes, eu e você queremos vencer o medo. Ah, você tem que vencer o medo. Ah, você não pode ter medo. Medo, fecha essa porta. E tantas outras coisas mais. Não, você não pode ter medo. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Você não pode ter medo. Não, você tem que vencer o medo. Mas, meus queridos, o medo não tem como vencer. Eu e você temos que saber lidar com essa situação. Porque vencer é uma coisa que você nunca mais vai precisar lutar. E eu quero que você responda de todo o seu coração. Não sei quantos anos você tem aí. Não sei quantos anos você tem ainda de vida. Eu lhe faço uma pergunta. Será que a partir de hoje não vai acontecer mais nada na sua vida que não vai gerar medo? Então como você vai vencer o medo? Se você vencer, você não vai precisar lutar
novamente com aquilo. Está vencido. Já venceu, acabou. Quando eu ganho algo, acabou. Eu ganhei, não tenho que ganhar de novo. Então não tem como vencer o medo. Mas é necessário lidar com o medo. O medo, meus queridos, não é um sinal de fraqueza ou covardia, como muitos falam por aí. E principalmente dentro das igrejas, dentro da religião. O medo não é um sinal de fraqueza ou de covardia. Não, não é não. Muito pelo contrário. É uma reação involuntária, é natural. É natural. Com qual o ser humano, qualquer um, convive ao longo de vários momentos da sua vida. Então não existe essa, não, vamos vencer o medo. Não, temos que saber lidar com o medo. E foi exatamente em Josafá aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, que eu e você podemos aprender como lidar com o medo. Vejam só então que Josafá ele teve medo. É normal. É algo involuntário da nossa vida. Acontece. Não é um sinal de fraqueza e tampouco um sinal de covardia. Mas como então lidar com o medo? Olha só o que diz mais o versículo. Então Josafá teve medo e diz: e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Aleluia! A Bíblia diz que ao mesmo tempo ele buscou a quem? O Senhor. O Senhor que é o nosso escudo. O Senhor que é a nossa fortaleza. O Senhor que é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor que com os braços fortes lutará por nós. O Senhor que vai derramar da tua graça sobre a nossa vida. Então, como lidar com o medo? Fazendo como Josafá ele fez. Ele não deixou de buscar a Deus. E aí que está um dos grandes problemas. Porque muitas vezes quando a pessoa ela tem um medo, ela não busca o Senhor. Ela parece que se prende. Parece que o coração dela se gela. Parece que o espírito dela se abate. E ela não consegue buscar o Senhor de todo o coração. Abrindo o coração para Deus, rasgando o coração para diante dele. Ah, meus queridos, não é errado você ter medo, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de covardia, não, é algo natural que ao longo dos momentos da nossa vida vai acontecer. Não existe esse papo de vencer o medo, ninguém pode vencer o medo, eu não vou vencer o medo, você não vai vencer o medo, mas vamos aprender a lidar com este medo. Ao mesmo tempo ele buscou o Senhor. Ao mesmo tempo, vejam só que ele pregou um jejum. Ele e todo o povo. Ou seja, fez um compromisso com Deus. E a partir do momento que você entender que a sua vida é uma vida de compromisso com Deus. Ah, meus amados. Ah, meus queridos. É nessa hora que vem o conforto de Deus. É nesta hora que vem o socorro de Deus. É nesta hora que é derramada a graça de Deus sobre a nossa vida. Então ele buscou. Ele fez um jejum. Ele esteve ali na presença do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso. E talvez você está me assistindo agora e você diz: olha, eu estou com medo. E este medo está me dando uma sensação de fracasso, uma sensação de covardia, uma sensação que eu estou negando a minha fé, uma sensação que Deus está longe. Não, para com isso. Não seja dominado por essas palavras. É normal. Aprenda a lidar com este medo, buscando o Senhor, confiando no Senhor, tendo um compromisso com o Senhor.
E a Bíblia diz então que ele começou a orar a Deus, ele começou a lembrar a Deus a aliança que Deus tinha com aquele povo. Começa a falar com Deus e começa também não lembrar a Deus, mas a sua oração para lembrar você mesmo das suas alianças, dos seus compromissos que você tem diante de Deus, das promessas que Deus tem para a sua vida. Meus queridos, isso vai dando aquela força dentro de nós. Isso que vai nos levantar e fazer este medo cair por terra no nome de Jesus. Fazer este medo desaparecer do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, vai cair por terra. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, falando com Deus, tendo um jejum, o medo ainda estava presente. Porém, as coisas que Josafá com o povo estava fazendo, estava vencendo aquele medo, estava cobrindo aquele medo. Meus queridos, e o ambiente estava preparado, sabe para quê? Para que a graça de Deus pudesse se manifestar. Preste atenção ao que eu vou lhe falar, muito sério. Talvez você está com medo. Escuta, comece a buscar Deus. Comece a ter um compromisso com Deus. Comece a lembrar-se das coisas que Deus tem para a sua vida. Pode ter a certeza que esta unção, essa atmosfera espiritual, essa força de Deus, ela vai cobrir este medo. É algo que eu e você não podemos enxergar, mas acontece no mundo espiritual. E o ambiente vai ser preparado para que a graça de Deus ela se manifesta na sua vida. E foi o que aconteceu com este povo. Olha que lindo o versículo 14. Olha só, isso aqui é a graça de Deus, é o favor de Deus. Vejam só, diz o versículo 14, diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio o Espírito de Deus sobre este jovem. E diz o seguinte: e Jezeel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. O ambiente estava preparado, mas tudo começou com o medo. Mas aquele medo não prevaleceu neste ambiente. Porque o buscar a Deus, o compromisso com Deus, lembrar das promessas de Deus, cobriu aquele medo, desapareceu, caiu por terra. E a graça do Senhor se manifestou sobre a vida de Josafá e sobre a vida de todo o povo. Que eu e você também podemos ver a graça de Deus se manifestando a cada dia sobre a nossa vida. Não deixe de buscar, não deixe de adorar, não deixe de ter os seus compromissos com Ele. Não existe isso de vencer o medo, mas existe sim saber lidar com o medo e deixar esse medo bem lá embaixo e não dominar a nossa vida. Que essa palavra fique no seu coração, que você possa guardá-la, que você possa praticá-la em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esta palavra, obrigado, meu Deus, por este ensinamento. Pai, eu lhe peço que o Senhor possa derramar a Tua graça, Senhor, cada dia mais e mais. Meu Deus, que o Senhor possa manifestar a Tua unção sobre a vida de todos, Pai. Eu creio no milagre, eu creio no impossível. E eu creio, meu Deus, que buscar a Ti, ter um compromisso com o Senhor,
Ah, Pai, faz o medo, Senhor, cair por terra. Meu Deus, e o ambiente ser preparado para que o Senhor possa manifestar a Tua graça, a Tua bondade, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e lembra-se, Jesus te ama.